acompanhando para conseguir trabalhar em tempo real. Primavera do Leste também só áudio, sem imagem. Aí, ó, o Marquinhos já liberou. Deixa eu até ver se está dando, se conseguir fazer o... Quem tiver com problema aqui no ambiente da sala do Google Meet, assim que o Marquinho liberar pelo canal do YouTube, talvez tenta por lá, pode ser que seja mais leve para a conexão e consiga acompanhar com imagem e som. Parece que já liberou, Isabela. Tá gravando, Marquinho, então? Então, pessoal, boa tarde. A gente vai estar gravando essa oficina da tarde de hoje, dia 8 de fevereiro de 2022. A gente vai pedir para que os demais permaneçam com o microfone fechado, tá? Para a gente ter uma boa qualidade de áudio, né? E que consiga chegar em todas as unidades, para que todos os colegas possam estar nos acompanhando. Tá? Então, sejam bem-vindos. Esse é um espaço colaborativo que a gente vem trabalhando para divulgar. A gente chama de a nossa trilha de aprendizagem, a gente vem trabalhando já aqui na central com os colegas, e a gente agora quer ter a oportunidade de expandir para as nossas unidades. Então, a trilha, ela é um conjunto contínuo de ações destinadas ao desenvolvimento de pessoas, que as pessoas são um grande ativo da nossa instituição, e é o caminho que a nossa unidade administrativa NGER vem utilizando para construir o conhecimento dos servidores sobre a implementação do mapeamento de processo. Porque a gente tem um grande desafio, e esse desafio não é só nosso do INDEA, né? Ele é de todo o Poder Executivo, porque a gente vinha trabalhando com um modelo de gestão, e esse modelo de gestão que nos trouxe até aqui, ele não tem mais condições de levar adiante, para evoluir. Então, eu trago aqui para uma reflexão a questão da escrita, o quanto que um processo de escrita ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, conforme as ferramentas e o que a gente tinha naquele momento, esse era um processo de escrita que passou a ser evoluído, que foi chegando, e a gente vai passando por resistências, vai vencendo resistências, melhorando processos tecnológicos, né? Espero um dia estar trabalhando aqui com uma ferramenta bem avançada, bem evoluída. Mas isso é um processo de ponta a ponta, né? E agora a gente pergunta, e os nossos? Né? E os nossos processos? E os processos da defesa agropecuária? Né? A nossa autarquia, ela existe desde 1979. Então, os nossos processos, eles vêm acontecendo desde 1979. Né? A gente tem uma lei de criação, nós nascemos com a entidade jurídica de autarquia, então nós fazemos parte da administração indireta do Poder Executivo. E desde 2019, toda essa transformação veio acontecendo, foi um período que a gestão começou a trabalhar com essa ferramenta, com essa metodologia de mapeamento de processo. Hoje, a partir de 2021, a gente já conseguiu publicar alguns dos nossos processos no portal, e esse processo que esse acervo que a gente tem no portal, ele é uma grande materialidade nossa, porque o nosso serviço de defesa agropecuário, ele é uma atividade finalística e de exclusividade do Estado, porque todas essas entregas que a gente propõe para o usuário, para o cliente do serviço de defesa, ele não encontra concorrência. Que se hoje um cidadão, um usuário do sistema de saúde, ele não está contente com a saúde, ele tem a opção de migrar para um sistema de concorrência. Se ele não está satisfeito com o sistema de educação que o executivo oferece, com a segurança, com a saúde, com a previdência, ele tem a opção de escolher de uma concorrência. Agora, se o usuário ele não está satisfeito com o serviço de defesa,
agropecuária que o Estado, que o Executivo oferece, ele não tem condição de procurar concorrência. Então, esse acervo de processos que a gente trabalha, ele tem que ser bem executado, porque é ele que vai agregar valor ao cidadão. Então, hoje, a gente está rodando com essas ferramentas, mas a gente já tem que ir pensando, e daqui a 5 anos, 10 anos, e em 2050, como é que eu vou estar? Será que a gente não já poderia começar a implementar algumas melhorias para chegar nesse período futuro e a gente ter mais condições de ofertar mais valor daquele serviço? Então, é sobre essa temática que a gente vem trabalhando. Para quem não nos conhece, deixa eu até me apresentar, eu sou Isabela Tomen, eu trabalho no Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados, junto com o colega Roberto Luiz. A nossa unidade administrativa aqui do INDEA, ela tem vínculo, né, funcional com a Secretaria de Planejamento e o nosso vínculo hierárquico e administrativo direto com o gabinete, né? Então, hoje eu estou usando das atribuições que todos os NGERs, que todas as pastas, todas as secretarias contam com essa unidade administrativa. Então, dentro do nosso regimento, aqui do INDEA, eu hoje vou fazer uso das atribuições que a gente nos tem pertinente, que é implementar e disseminar o modelo de gerenciamento de processo, conforme as diretrizes do órgão central. Como eu reforço, tudo que a gente está trabalhando não é da vontade própria nossa, sim, e sim de uma vontade maior, que todas as secretarias estão seguindo. A gente vai fazer uso também de aplicar e disseminar os métodos, que são padrões e ferramentas para o mapeamento de processo, para análise, para desenho, para melhoria. E também nos compete implementar e disseminar a cultura de gestão por processo no órgão. Então, como a gente deu esse pontapé em 2019, para hoje nós já temos a Portaria 64, publicada em 2021, é ela que institucionaliza, que declara que nós temos sim um manual técnico de processos e procedimentos publicados e disponível no nosso site eletrônico. É nesse ambiente que a gente tem também declarado a nossa cadeia de valor, que é como a gente agrega valor ao usuário, e os nossos diagramas dos fluxos desses processos padronizados. Então, a gente, ao final da apresentação, a gente vai entrar no site do INDEA e demonstrar. Quando a gente fala de padronização, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o sistema ISO, né, que é um sistema organizacionalmente reconhecido, tem suas normas, vários países reconhecem. Então, a gente tem o sistema da ISO 9.000 de qualidade, 37.000 que é de governança, 14.000 que é de envolvimento ambiental, né, gestão ambiental, e por aí vai. Então, quando a gente trata de gestão por processo, da mesma semelhança como a gente tem a ISO, que padroniza para o mundo inteiro o processo também é reconhecido, também é padronizado. E quem regulamenta é a Associação de Gestão por Processo, que sempre vai ter a sigla BPM. A gente tem, todos os países têm a sua associação, então é uma metodologia mundialmente reconhecida e é ela que a gente está utilizando aqui no INDEA também. Então, dentro dessa metodologia, o básico dela é a modelagem dos nossos processos e a gente dominar os elementos que estão sendo utilizados num fluxograma. Então, Isabela, o que é essa modelagem e por que ela é tão importante para nós? Modelagem de processo, de negócio, que é o nosso negócio, ela é uma notação, nada mais que uma notação gráfica, que é um desenho gráfico, que permite representar de uma forma padronizada todos os processos de negócio de uma instituição. Então, o significado de notação gráfica, né, quando a gente traz ao pé da letra notação, é um conjunto específico de símbolos e regras que são reconhecidos mundialmente e utilizados para representar graficamente algo. Se a gente fosse falar de execução musical, a gente tem a notação musical, né? E que em qualquer parte do planeta, todos, independente da sua origem, vão saber executar. A gente tem outro exemplo, a notação matemática,
né, que tem os seus símbolos matemáticos, né, que toda a comunidade científica, né, de pesquisa consegue trabalhar, né, e a gente bate o olho e identifica e consegue executar. Então, é da mesma lógica, né, a anotação por gestão por processo, ela também serve com essa visão lógica das atividades, mostrando de uma maneira simples e intuitiva como o trabalho é realizado dentro da sua instituição. Então, ela tem como objetivo documentar, entender, analisar os processos, permitindo a transformação e melhoria, inclusive chegar a gente no patamar de uma automatização, né? Então, hoje, a gente utiliza do software Visage para estar trabalhando com esse desenho, com essa notação, né? Porque se eu quero escrever uma CI, uma ata, um ofício, eu preciso dominar pelo menos o Word, que é o ambiente onde permite a gente estar descrevendo. Se a gente precisar apresentar um gráfico, números, tabelas, eu vou estar trabalhando dentro do Excel. Se eu precisar fazer uma apresentação, né, eu vou trabalhar dentro do PowerPoint. E se a gente precisar, então, trabalhar com modelagem de processo, eu vou utilizar desse software bem tranquilo, do mesmo jeito que é um Word, que é um PowerPoint. Então, a gente vai trabalhar com ícones padrões, que vão estar desenhando, e que vai facilitar o entendimento das atividades. Cada ícone desse, eu trouxe aqui para a gente poder entender, de uma maneira ampla, de ponta a ponta, o que está acontecendo dentro do processo. E não somente aquele momento que passa pela minha mesa, né? Eu realizei a transformação, eu coloquei mais um parecer e eu passei aquele processo para frente. E dali para frente eu não domino mais. Na gestão por processo, a gente tem um entendimento ponta a ponta, desde o início, como ele começou na nossa instituição, e até o momento que eu entrego ao usuário aquele produto final. Então, de uma maneira geral, a gente sempre vai ter no fluxograma, na notação, nesse desenho, o ponto de partida, sempre vai ser esse elemento verde, que ele começa com a solicitação do usuário. Todo meio de campo aqui vai ser o nosso percurso, que são as atividades sendo transformadas. E no final, o círculo vermelho, que identifica que foi entregue e encerrou aquele processo para o usuário. Então, um elemento bem padrão que a gente utiliza é a piscina, né? É esse retângulo, ela vai delimitar, então, os elementos vão estar todos aqui dentro das raias. Então, a gente tem piscina, e as piscinas são divididas em raias, fazem parte, então, dessa representação desse espaço lógico do nosso negócio. Então, as piscinas e raias, elas representam os responsáveis pelas atividades. Então, a gente vai ter uma piscina para cada instituição. Se eu tenho a participação da prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente e do INDEA, eu vou estar trabalhando, então, com 3 piscinas distintas, né? E dentro de cada piscina, a gente vai dividir, então, em raias. Cada raia é a divisão, é uma unidade, é um perfil, é um responsável, né? Então, aqui, uma raia vai estar para as atividades da ULI, outra para as atividades da regional, outras para as atividades da coordenadoria, da diretoria, do gabinete da presidência, e assim vai. Então, fica bem identificado e claro quais são as pessoas envolvidas dentro daquele processo e toda a sequência dele. Então, o elemento de início, já é conhecido pela gente, é o símbolo, né, o círculo verde, indica onde está começando. Ao longo da tramitação, a gente vai ter os intermediários, que são os de mensagens, de recebimento, de envio, os de link e os de timer. Sempre a gente vai verificar, né, que às vezes tem um tempo pré-definido, né, aquele evento agropecuário tem que acontecer com 10 dias, 15 dias, 30 dias de antecedência. Então, é um evento de tempo. E o final, o círculo vermelho, que é a entrega. As atividades são as caixinhas que vão trazer sempre um verbo no infinitivo, que é o que fazer, que é a atividade. Atividade de usuário, um usuário do sistema que tem login, que tem senha, que tem perfil, ou a atividade ela é manual, eu vou me deslocar até um estabelecimento e vou realizar uma vistoria, uma tarefa que pode ser de envio ou recebimento, que eu estou enviando uma notificação de pendências, eu estou recebendo nova documentação do usuário, e atividade de subprocesso, que é quando ela já é
muito elaborada, e dentro dela eu preciso desdobrar em várias subatividades. E essas caixinhas, esses círculos, eles não podem ficar soltos, né? Então eles têm que ter os conectores. Todo fluxo ele vai começar a ser desenhado sempre do nossa esquerda para a direita. Um fluxo de processo, ele não foi feito para ser impresso, ele foi feito sempre para ficar disponível no site oficial para consulta, permite a navegação pelo notebook, por smartphone, por celular, pelo PC. Então, os conectores nossos de sequência, os conectores sem ser tracejado, eles são utilizados dentro da mesma piscina. Com o tracejado, ele vai ser utilizado entre as entidades distintas, entre uma prefeitura, entre uma secretaria. E os fluxos de associação, ele é usado para ligar os artefatos. Esse artefato é uma instrução de trabalho, é um formulário, é um requerimento, tudo vai estar pronto dentro do seu fluxograma. Né? Esse é o símbolo do artefato. Um dos artefatos que a gente fez questão de colocar para ficar bem visível é a utilização de frota, porque muitas das nossas atividades vão ser executadas a campo, então a gente precisa sim do apoio de frota. Quando eu tenho um momento que o fluxo ele vai precisar ser dividido, que a gente usa o elemento de desvio, né, que são os gateways, eles servem para definir que aquele momento vai ser uma tomada de decisão. Eu tenho uma vistoria. Naquele momento da vistoria, eu vou tomar uma decisão, se ela está conforme ou não conforme. E aí o meu fluxo vai seguir os dois caminhos, do conforme ou não conforme. E também ele pode ser paralelo, porque ao mesmo tempo que eu preciso colher uma assinatura da licença, eu preciso publicar no Diário Oficial. Então, esse é um símbolo de um caminho paralelo, que os dois caminhos vão ter que ser cumpridos. Eu vou deixar aqui o nosso canal de comunicação, nosso e-mail, nosso chat, né, o nosso ambiente digital do NGER. E agora, eu quero partir para a nossa segunda parte da oficina. Vamos direto para o site. E mostrar para vocês como é que a gente estruturou. Então, quando a gente acessa a página do INDEA, essa é a página inicial. Além da página do INDEA, todas as outras secretarias também estão padronizadas assim. Na aba institucional, a gente vai ter a subaba Gestão por Processo. É nela que vocês vão clicar. Dentro dessa aba vai estar, então, a carta de serviço e o manual técnico. E toda a nossa cadeia de valor declarada. Então, uma cadeia de valor estruturada, ela vai compor os macroprocessos de gestão, né, que é o da governança, da gestão estratégica, eles é que vão nortear os macroprocessos de suporte e os finalísticos. Os de suporte é a gestão de pessoas que a gente precisa, a gestão de orçamento, a tecnologia da informação, atividades administrativas e infraestrutura. Então, eles se relacionam. E com o cliente, o que está entregando valor para o cliente são os macroprocessos finalísticos. Hoje, já mapeados e identificados aqui no INDEA, nós temos essas 5 colunas. A gestão da defesa sanitária animal, os processos da gestão da inspeção sanitária de produtos de origem animal, a gestão de defesa sanitária vegetal, a gestão de defesa e tecnologia florestal, e temos também processos transversais, que são comuns a esses 4 pilares. E é esse grupo de processos que está encostando no cliente. Né? Então, o que a gente está promovendo? Qual que é o nosso maior produto? Que o dia a dia nosso aqui, a gente vem, trabalha, produz, o que a gente entrega para o cliente? A gente agrega valor. Por que a gente agrega? Porque a gente trabalha em prol do meio ambiente, da saúde dos produtores e consumidores, protegendo por meio da certificação sanitária. É essa certificação sanitária que agrega valor, porque a gente promove a competitividade do setor produtivo. Bom, e hoje a gente vai trabalhar com essa parte finalística, porque essa é de domínio nosso, como eu falei, é de exclusividade do INDEA. Então, cada pilar desse, ele se desdobra aqui embaixo. Então, vocês podem ir consultando. Hoje o nosso foco vai ser aqui na gestão de defesa sanitária animal.
a gente entra aqui no diagrama. Vocês já vão verificar que nós já temos 22 processos mapeados entre essas 5 gestões que estão aqui dentro, 12 deles são da área animal, né? Então, depois que terminar a oficina, vocês podem vir aqui nesse ambiente e clicar em cada um deles, né? Se a gente não quiser fazer... Isabela, como é que você sabe que você está com 22 processos, que já tem 50 processos identificados? Então, aqui na aba institucional, também aqui na estrutura organizacional, a gente tem uma outra opção de fazer a consulta da nossa cadeia de valor integrada. Clicando na cadeia de valor integrada, ela vai cair nesse ambiente, que é um produto nosso, do nosso NGER aqui do INDEA. Então, o que é a cadeia de valor integrada? É todo o ecossistema que o INDEA opera, que a gente trabalha, e é dentro dela que a gente declara a nossa arquitetura de processo. Então, é só clicando em cada extremidade que a gente vai abrindo. Hoje, o interesse nosso é no Finalist. Então, está aqui. É aqui a minha missão. Todos esses processos têm que atender essa missão, que é de promover a certificação sanitária. Trabalhando aqui com a gestão. E eles vão recebendo números, né? Para a gente não se perder. Cada um vai seguindo uma hierarquia, né? Então, aqui são os 3. Aqui são os 5 que já vão se desdobrando. Agora eu vou desdobrar a gestão de defesa sanitária animal. Então, tudo que a gente já foi identificando com os gestores vai recebendo número. Tudo que é 21 é da defesa sanitária animal. Então, o 21.1, gestão de eventos agropecuários, é um outro bem interessante para uma segunda oficina nossa. Você clicou aqui, ele já vai abrindo. Os que já estão com a coloração, eles já estão mapeados dentro da metodologia. Os que estão aqui sem fundo ainda, está em fase só de identificação e aguardando. Então, aqui hoje nós vamos trabalhar com a gestão de estabelecimento comercial, especificamente com esse processo de licenciamento. Então, eu posso vir por aqui, por esse caminho, clicar na seta, que ele vai me levar para o diagrama, ou eu posso vir direto na gestão por processo, que é onde a gente estava, que vai trazer esse rol e clicar nele, no licenciamento. Tá? Eu já estou com ele aberto aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso hoje trabalhar com a minha equipe. E hoje surgiu uma dúvida sobre o licenciamento de estabelecimento comercial, né? Então, como é que eu vou fazer? A gente vem aqui e consulta, né? Então, nós temos a navegação clicando no mouse e empurrando. Vocês vão verificar todos aqueles elementos que a gente apresentou. A primeira piscina, quem é? A piscina do estabelecimento comercial, que é a primeira parte envolvida. Vamos empurrar mais um pouco. A próxima piscina, quem é? É o INDEA, e ela está dividida em raias. A primeira raia é a ULI, o RS, a Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal. Eu falo a nossa porque eu vim de lá, é o NGER, mas é a coordenadoria. A diretoria técnica. Então, agora, Isabela, eu consigo trabalhar com a minha equipe. Eu recebi hoje, tivemos a aprovação do concurso, está ingressando na minha unidade, pessoas novas, agentes novos, médicos veterinários novos, engenheiros novos, né? Como é que a gente pode trabalhar com eles para que eles entendam qual é o propósito do INDEA, quais são os processos que eles vão ter que trabalhar no dia a dia? É aqui, é nesse local que a gente vem consultar. Então, o estabelecimento me ligou hoje e ele está com dúvida de como fazer a licença. Opa, ele vai começar aqui. Ele entrou na página, esse é um ambiente transparente, todos podem acompanhar. A partir de agora, todos vão saber quais são as etapas, por que um processo demorava 60 dias para chegar na central, que a gente dependia do malote, como é que esse processo está comportando hoje. Hoje ele começa assim, é o requerimento. É a primeira atividade dele. Então, clicou nessa caixa azul, ele já vai descrever. A atividade sempre vai vir no infinitivo, preencher o requerimento. E aqui, clicando, ela traz o como. Tem mais algumas informações auxiliares. Então, vai preencher o requerimento de solicitação da licença ou para renovação. Posso fechar no X ou no ESC, que ele some. Aqui o artefato, né? O primeiro artefato é o requerimento. Cliquei nele, ele já está aqui. O modelinho pronto, em PDF. Se esse requerimento for atualizado alguma versão, o gestor
tem total autonomia para estar trocando. Esse requerimento, ele até já consta no rodapé para nos auxiliar com a classificação documental. Esse é o código, né, desse processo de licenciamento, é o 241.2. Mais lá na frente, quando a gente acessar o SIGADOC, que é o sistema de documento oficial, vocês vão entender por que eu preciso classificar o documento. Ok, preencheu. A revenda está com o requerimento. Daqui para frente, né, ela vai, lembra da tomada de decisão, o símbolo? Ou ela vai solicitar a licença inicial, ou ela vai renovar a licença, né? Se ela vai solicitar, aqui tem um checklist, é só clicar dos documentos necessários. Super fácil, bem visível, bem transparente. Isso aqui vai ser feito para todas as revendas dos 141 municípios, até para o cliente se sentir seguro, que são esses documentos que ele vai precisar apresentar. Ok, preencheu. Se houver necessidade da declaração, a declaração da RT está ali também como um documento acessório. E passa para o próximo. Lembra, o fluxo vem seguindo, sempre da esquerda para a direita. Próximo, emitiu o DAR. Né? Já está até o ambiente para onde vai ser direcionado, para não errar, para fazer a emissão do DAR. É o sistema da Cefaz. Depois, ele efetua o pagamento do DAR, efetuar a devida quitação. Próxima etapa, encaminhar a documentação. Pronto, agora tem uma linha tracejada. Então, estou saindo da entidade, estabelecimento, e começando a atividade dentro do estabelecimento do INDEA. Então, aqui no INDEA, o que nos starta esse processo? É a documentação recebida. Né? Então, a primeira atividade nossa, sempre é o verbo no infinitivo, conferir documentação. Né? Não tem nada de escrito, mas tem um checklist. Vou lá com a minha equipe. Aqui o checklist que vai descrever os itens necessários, né, para obter o licenciamento. Vocês é só clicar no elemento que ele vai abrir. Ninguém precisa imprimir, não precisa salvar. Não tem mais necessidade na minha época, a gente tinha REMPAC, que tinha uma linha mestra, que a gente imprimia toda a base legal daquele processo. A base legal desse processo, ela está aqui, ó. Esse é a piscina do INDEA. É só clicar, toda a base legal está aqui. A lei, o decreto, instrução de serviço. E se houver alguma base legal nova, a gente vem aqui, tem toda a autonomia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, para estar mexendo e atualizando. Então, aqui ficou na dúvida, base legal está aqui, porque hoje não, há muito tempo atrás, né, desde que surgiu o Poder Executivo, todas essas atividades aqui, elas são atividades vinculadas, elas têm um vínculo com algum ato normativo. Acho que 95% das nossas atividades são vinculadas, né? O mínimo, acho que 5% delas serão atividades discricionárias, né? Porque até no momento que eu vou emitir o meu parecer, aquele meu parecer tem regras, é um parecer que ele tem vínculo, né? São atividades vinculadas. Então, pronto, começou na minha unidade. Vou trabalhar com a minha equipe, a sequência lógica, né, de transformação de atividade para o processo de licenciamento e estabelecimento comercial é esse. Conferir a documentação. Conferir a documentação, então a próxima etapa, como eu falei, aqui tem já o símbolo de paralelo, ao mesmo tempo eu vou agendar quem é o VL responsável e vou verificar, agendar a disponibilidade de veículo. Sempre que vocês ficarem na dúvida, é só clicar e tem alguma recomendação a mais. Fiz essa etapa, próxima, realizar a vistoria. Para realizar a vistoria, de novo, tem o checklist, que auxilia, e o termo de vistoria, que vai ser preenchido. Então, ele está confeccionado, pronto para baixar e trabalhar. Por enquanto, a gente vai precisar baixar, imprimir, porque, como eu falei, nossos atos são vinculados às bases legais. Na base legal, solicita a assinatura do estabelecimento. Então, o legal de ter o processo aqui visível rodando, que a gente vai vendo os pontos de entrave, que podem ser feitas melhorias. Então, para a gente passar esse documento para dentro do SIGADOC e trabalhar com ele, eu vou precisar evoluir a base legal. Eu vou precisar evoluir dentro do SIGADOC o acesso
ao público externo, que a intenção é essa, que a revenda, o público interessado, o cliente, o usuário do nosso sistema, consiga já startar esse processo dentro do SIGADOC, ser feito o requerimento por lá e disparar toda essa cascata de atividade. Então, ok, fiz a minha vistoria, vou emitir o parecer, é aqui que está a regra de negócio. Nesse parecer, ele pode ser favorável, se for favorável, eu vou seguir com o cadastro, ou ele pode ser não favorável por alguma inconformidade. E aí essa pendência vai ser notificada. Então, sempre o caminho desejado, ele vai se manter no fluxo. Né? Eu desejo que ele esteja ok para eu poder realizar a próxima atividade, mas se ele não estiver ok, a gente passa aqui para a válvula de escape, que é notificar pendência. Tá? Sempre vai ter uma recomendação. E notificando a pendência, encaminha a pendência para o interessado e ele vai ficar nesse looping até conseguir sanar a sua pendência. Não tendo pendência, a gente segue, então, no caminho feliz dele, que vai ser feito o cadastro no Sindesa. Esse é o símbolo, né, do banco de dados do Sindesa. A gente tem uma instrução de trabalho para auxiliar o colega que está com dúvida de como realizar esse cadastro no Sindesa. Tem o passo a passo, é um instrutivo. Sempre ao longo do fluxo, quando uma atividade for mais rebuscada, como cadastrar, sempre é o verbo infinitivo, cadastrar em Sindesa, mas ela requer mais informações, sempre vai ter uma instrução de trabalho disponível para auxiliá-los. Pronto, cadastrei, agora eu passo para a fase de digitalizar documentos. Vou transformar os documentos recebidos em PDF e começamos, então, o processo no SIGADOC. Aqui a gente deixou descrito o passo a passo. Se clicar no botão expandir até o print da tela, ele permite alocar aqui dentro. Né? Deixamos a colinha da classificação documental, caso alguém não se recorde. Né? O próximo passo, iniciei esse processo no SIGADOC, eu vou autuá-lo. Como que eu autuo esse processo, Isabela? Como é que eu transformo, então, de um expediente para um processo? Então, aqui tem o passo a passo, e esse passo a passo daqui a pouquinho nós já vamos fazer com a ajuda dos colegas de Alta Floresta. E depois que eu autuei, eu tramito o processo. Também é só clicar em expandir, tem o passo a passo de como tramitar esse processo. Vou tramitar para quem? Está aqui a próxima raia, né? Vou tramitar para a URS, Unidade Regional de Supervisão. Né? A minha unidade vai analisar, verificar o que lhe for pertinente e vai tramitar para a coordenadoria. Que na coordenadoria vai distribuir o processo, vai para o gestor, estabelecimento, ele vai realizar análise, vai emitir o parecer. Da mesma forma, vai emitir parecer, tem uma regra de negócio aqui. O parecer ele pode ser deferido ou indeferido. O parecer sendo indeferido, vai elaborar manifestação e vai tramitar esse processo para a parte interessada receber a informação das pendências e sanar a pendência. E volta tudo para o looping de novo. Dando ok, o processo deferido, ele segue, então, para a concessão, para a emissão da licença. Né? Então, ele vai trabalhar aqui dentro do SIGADOC, dentro do Sindesa, para emitir a licença. A assinatura ela é feita junto com o coordenador e o diretor. E, nesse momento, ele volta, a licença já está fazendo parte do processo, e ele é tramitado até chegar na parte interessada, que foi quem solicitou. Né? E, no final, a gente encerra esse processo, então, com uma licença concedida. Né? À medida que a gente conseguir evoluir, a tendência é que esse fluxo de processo ele seja todo acompanhado de ponta a ponta, para que a gente saiba quantos processos nós temos rodando hoje de licenciamento, qual que é o tempo médio para a gente conseguir, desde o requerimento até a entrega, né? Quantas pessoas estão sendo envolvidas num processo. Nós precisamos de força-tarefa para estar entregando. Então, essa linguagem, ela permite, além da padronização das atividades, a gente tem essa segurança, né, que os documentos são os mesmos documentos que vão ser produzidos em todos os municípios do nosso estado. Então, assim, de maneira geral, é uma linguagem simples, né? Pode ser que na primeira visão a gente um pouco se assuste, mas como eu falei na apresentação, se a gente for analisar o nosso processo de escrita, né, o quanto a gente evoluiu
né, desde o início das primeiras escritas até como estamos hoje. Então, essa vai ser a nossa tendência, né, de trabalhar com os nossos processos. Aqui vai ser o nosso ambiente de curadoria dos processos, né? E isso aqui não está escrito em pedra, né? Isso aqui ele tem vida, né? A intenção hoje dessa primeira oficina é de divulgar, de ampliar o conhecimento, mas as próximas oficinas já vão ser de melhorias, de experiência do usuário. Então, vocês vão fazer parte ativamente desse processo, porque a gente precisa sempre promover melhoria dentro do fluxo. Às vezes, trocando algumas ideias, com quem está usando, quem está rodando, a gente consegue promover melhorias sim. Tá? Então, agora eu vou tentar compartilhar com o pessoal de Alta Floresta. Deixa eu voltar aqui para a sala, para a nossa apresentação. Eu quero ver se o Nilce ou o Anselmo conseguem... Anselmo, ok. Se tiver microfone, Anselmo, pode abrir. E eu queria que você compartilhasse a tela sua do Sigadoc. Ah, não tem? Mas se não, eu vou narrando por aqui. Você consegue compartilhar a tela do Sigadoc? Pode ser até o ambiente oficial mesmo, que é um processo que vocês fizeram, né? Já estão com toda a documentação. Não? Eu vou tentar aqui, Isabela. Isso, você precisa. Tá compartilhar ótimo. O Sigadoc? Isso, acessa o Sigadoc e compartilha a tela, e tudo isso que a gente viu aqui no fluxograma, a gente vai acompanhando e vocês vão fazendo aí. Eu não tenho muita habilidade com o Sigadoc, não, ainda. Todos nós estamos no mesmo barco. Mas eu estou com ele aberto. Isso, aí compartilha a tela para gente. Aqui na tela, na parte de baixo, a gente tem aqueles pontinhos, 3 pontinhos mais opção. Aí você, do lado dele, tem um apresentar, uma setinha, clica nela. E aí você seleciona, pode ser a tela inteira, ou uma janela, que aí pega a janela específica do Sigadoc. Consegue nos ouvir, Nilce? Será que o pessoal de Alta Floresta está nos ouvindo? Ok. Aqui mesmo no ambiente do Google Meet, na parte aqui inferior da tela tem uma setinha, logo após ali do microfone, a câmera, apresentar agora. Aí seleciona ali tela inteira, e aí a gente vai conseguir acompanhar a sua tela do Sigadoc. Tela inteira. Isso. Pode selecionar que ela vai começar a puxar. Apareceu? Ainda não. Para nós ainda não. Ele não deixa eu selecionar. Já está indo. Agora, a lentidão. É um pouco a tela do Sigadoc que você coloca aí que vai estar aparecendo para a gente. Ali em cima. Uhum. O que você tiver vendo na sua tela vai estar compartilhado conosco. Muito bem. Essa é a sua mesa virtual, né? Você vai começar então o processo. Aí mesmo, Nilce. Pode deixar que a gente está acompanhando. Sim, eu vou voltar, que eu queria desligar meu microfone. Não, pode deixar. Se precisar. Pode deixar? Tá bom. Mas se quiser deixar aberto, a gente vai fazendo
o passo a passo. Então, você vai criar um novo processo, certo? Vai lá no canto superior, ali no Menu. mais para a sua direita ainda, mais para a direita, ali, criar. Né, vocês já fizeram toda aquela parte, né, da vistoria, já emitiram o termo já recolheram toda a documentação, né? Sim. Então, agora você vai ali no modelo. Aí você vai selecionar um documento, clica ali nele, naquela abinha mais para cima. Cadê? Aí no modelo, isso. Vamos selecionar aquele autenticar. Ali o capturado, que ele é um... Aí isso, capturado, ó. Ele é um documento autenticado. O destinatário dele é a lotação, que você vai tramitar na lotação mesmo. Vai ser para a sua URS, para onde você vai estar tramitando. Aqui? Isso. Você pode consultar ali no nome da sigla, coloca o URS ou Alta Floresta, e isso, pode pesquisar que ele já vai filtrando. Regional, né? Uhum. Sua regional. A classificação documental é essa que nós colocamos lá no fluxo. Lembra, naquele momento de gerar o processo, era o código 241.2. Aí ele já vai aparecer ali embaixo. Se clicar no pesquisar, ele já muda. Aí, pesquisar. Vai mais para baixo, roda um pouquinho essa... Pronto, a gente já cai em cima, porque todos que são do 240 para baixo, eles são dos processos finalísticos do INDEA. Tá? É uma numeração reservada para a defesa agropecuária. Sim. Aí, na descrição, lá no próprio fluxo... Pode ser assim? Deixa eu até olhar aqui. Uhum. Aqui no campo de descrição, descrever sempre assim que se trata ou de abertura ou renovação. Coloca de preferência o CNPJ, porque isso vai te auxiliar no momento da pesquisa. Isso, renovação. Se possível, coloca... Produtos de uso. Uhum. CNPJ? Você coloca, é bom, porque no momento de filtrar, você pode filtrar pelo CNPJ. Isso, e agora selecionar o seu arquivo, que já está preparado. Isabela, é interessante também que seja colocado na descrição o município, porque isso facilita depois para o trâmite, quando chegar na regional, eles saberem para qual município que eles devem destinar o certificado. Já estou anotando, Alisson, aqui é tudo em tempo real. Já anoto e já coloco lá no fluxo e já auxilia mais colegas ainda. Pronto, clicar em OK. Já gerou o seu arquivo temporário. PNP é um arquivo temporário. Tá? Ele está em elaboração. Ele já está dentro do ambiente do Sigadoc. Agora você vai autenticar. Deixa eu achar aqui o botão do... Achei.
Geralmente, esses botões do Sigadoc, eles vão estar ordenados na ordem alfabética. Então, dependendo de que documento você está trabalhando, ele se organiza. Agora, com senha, ele vai seleciona a senha, porque a gente, por enquanto, não tem certificado digital, autenticar. É a sua senha. Essa parte, Porto Esperidião, lá no fluxograma, a gente colocou essa parte que é destinada ao veterinário, ela está toda fechadinha, que é só até o momento do termo de lavratura do termo de vistoria. Daí para frente, todos podem estar participando. Aí já apareceu no rodapé a autenticação, só para mostrar aqui. Muito bem. Todas as folhas. Se você quiser até agora, o próximo passo é transformar, você vai fazer a autuação. Né? Ali tem autuar. O que é autuar? É transformar um expediente avulso em processo. Ele vai ganhar a capa, a numeração. Então, o seu próximo passo, seguindo aquele fluxograma, é autuar processo. Não é multar, não? Tá, autuar. Isso. Qual é o modelo que a gente vai? É um processo, seleciona ali. Já está ali, isso, o processo. Processo? Geralmente ali, acesso, ele coloca, clica ali no acesso, é restrito ao órgão, porque ele é nosso. Isso, limitar, que é o padrão. Subscritor é você mesma. Você vê que ele já puxou a classificação, já puxou a sua descrição. Agora o destinatário, sua regional, que é para onde você continua a lotação, que é para a sua URS. Coloca aqui. Aí já pode clicar que ele já carrega. Deixa só ele carregar a URS. Isso, carregou. Roda mais um pouco. Aí você pode já dar o OK e assinar. Agora você vai ter que assinar, porque também ele é um arquivo temporário. Se você quiser... Onde que está a assinatura? Ali, bem no início, por ordem alfabética, ali os botõezinhos se organizam. Assinar. Assinar. Assinar com senha. Agora, para você visualizar o seu processo completo, você pode clicar em ver dossiê. Seleciona ali PDF. Logo do lado do HTML tem um botãozinho seleciona PDF. E ele vai carregar aí na tela o seu processo. Aí ele já vai estar com a capa, com a sua assinatura no rodapé. E esse número grandão que aparece aí em cima? É o número do processo. Agora ele ele já não é mais um arquivo temporário, agora ele já faz parte da classificação nossa documental, é um processo do ano de 2022 e o número dele é o 1136. Aí você pode rodar aí mais internamente, você vai ver que está aí o número está aí na capa, o objeto. Todo ele está com página. O número do protocolo. Agora, o número do protocolo é esse, INDEA MT Pro 2022
01136. Esse é o número do seu processo. Mas ele não vai gerar um número grandão, cheio de letras depois? Vamos ali, vai ali em visualizar movimentação, para a gente voltar para aquela aba. O número dele vai ser sempre esse agora. Visualizar, aí, movimentação. Agora, se você quiser gerar o protocolo, ali em cima tem a funcionalidade, gerar protocolo, com um desenhinho de uma impressora. Mas eu preciso gerar esse número? O número que você vai gerar é esse que está aí já definido, é o INDEA Pro 2022-01136. Mas se em que momento? Esse gerar o protocolo, ele serve para você passar para o estabelecimento comercial. Entendi. Que já foi feito, que já está, inclusive, tramitado. Então, é de praxe, você pode clicar ali em gerar o protocolo, ele vai te dar um PDF. Isso. Você vê que continua, INDEA Pro 2022-011-136. Você clica no botão imprimir e pede para salvar em PDF. Altera ali para salvar como PDF. Esse arquivo em PDF você pode encaminhar para o e-mail da sua revenda, do estabelecimento comercial, e dizer que se trata do protocolo de acompanhamento dele. Porque com esse vai mais para baixo aqui, Nilce, esse caminho ali, ó, atenção, clica nele. Quando o colega, o dono da revenda, ou quem receber, agora clica ali, não sou robô. Isso serve para o usuário externo. Autenticar. Né? Pronto, o usuário externo, por esse número, ele vai acompanhando toda a tramitação. O conteúdo do processo ainda não, porque o conteúdo são para nós, usuários internos. Mas ele consegue acompanhar toda a tramitação, até o momento que saiu da sua unidade, que abriu na regional, que tramitou para a central. Entendi. Agora volta para a página ali do seu processo. Agora a gente precisa tramitar, porque até então ele está na sua mesa virtual da sua unidade. Vamos ali no botão tramitar, dentro aí desse painel de avião. E agora a gente coloca a sua URS. A data da devolução não preencha, tá? Deixa sempre em branco, senão ele pode travar no tempo. E clica no OK. Pronto. Acabou uma lote, já está na mesa. Ali, se você olhar a tramitação, é instantâneo, já foi para a mesa virtual da URS. Agora vai estar, a gente não conseguiu colocar a URS junto, né, porque a gente vai ter uma reunião amanhã, o regional está em trânsito, mas daqui para frente o regional ele vai abrir, ele vai analisar o processo e vai seguir com a tramitação. Então, você vê que um processo que demorava 15 dias numa lote para chegar na regional, 15 dias da regional para chegar na central, para o gestor poder analisar e devolver que estava faltando, às vezes, um comprovante de alguma guia. Então, a questão tempo agora encolheu consideravelmente. Né? Pronto? Muito obrigada, Nilce, Anselmo. Eu saio daqui agora. Tem o botão ali para interromper compartilhamento. Yes. Isso. E essa foi a nossa sequência, então, pessoal, com a visão ponta a ponta, do início ao fim, né, de um processo que é um acervo nosso, que esse processo ele agrega valor. Né, uma revenda, um estabelecimento comercial, para ele chegar naquele final e receber a certificação, ele não é mais um comerciador ambulante, né, não é comércio pirata, ele é um estabelecimento licenciado pelo Serviço Oficial. Então, a gente vê o quanto valor a gente agrega, quanta frente de trabalho, oportunidades, né, ao longo dessa cadeia nossa, está sendo investida no nosso estado. Né? Então, eu espero assim, ter colaborado com vocês. A gente passou um formulário com lista de presença que eu preciso registrar, tá, para o nosso processo de melhorias dentro da nossa autarquia. Eu sei que tem bastante pergunta, eu estava com os dois colegas aqui me acompanhando, né, o Roberto e o Alisson. Se tiver algum comentário, eu deixo agora à disposição de vocês.
Algumas perguntas, Isabela já foi respondendo no chat mesmo, mas agora tem mais 3 perguntas aqui, da ULI de Primavera, da ULI de Araputanga e da ULI de Guiratinga. Então, vou começar com a ULI de Primavera. Depois do processo analisado na central, quando volta com o certificado para a ULI e o arquivo no SIGADOC, em arquivar volume, precisa anexar algum arquivo antes do arquivamento? Você vai arquivar em arquivo corrente e não precisa fazer mais anexar nenhum tipo de documento. Uhum. Por isso que eu comentei com vocês que a gente tem, desde 2003, um decreto de classificação documental e de temporalidade. Né? Então, tudo que a gente declara que é documento oficial, ele tem que estar previsto lá naquele rol. E esse código 241.2, lá na tabela de temporalidade, ele já determina essa regra de negócio. 5 anos em arquivo corrente, 5 anos em arquivo intermediário e depois o destino final, se vai ser destruição ou guarda permanente. Então, essa regra de negócio ela já está fixada dentro do SIGADOC. É só para... Pergunta da ULI de Araputanga, mas o fato da nossa conferência e vistoria já possibilita a emissão de licença continua a mesma? Sim, você vai fazer o lançamento pelo sistema e vai funcionar da mesma forma. A partir do momento que você, médico veterinário, fez o lançamento, a empresa já está apta a comercializar. O processo ele vai seguir para que seja feita a emissão do certificado, né? E caso seja encontrado dentro desse processo alguma falha que seja limitante, eu faço a suspensão temporária da licença até que seja corrigido a falha. Se for um problema documental que não implique na suspensão da licença, a gente fornece comunica a unidade para que esses documentos sejam anexados, né? E a empresa continua funcionando. Então, funciona da mesma forma, só que ao invés, antes era enviado por e-mail, agora o processo é enviado via SIGADOC. O de Guiratinga parabeniza. Na ULI de Porto Esperidião, não precisa de despacho? Não há necessidade do despacho, mas ele pode ser incluído lá no processo, fazendo o encaminhamento para a unidade regional. Dentro do nosso processo, conforme o mapeamento, não foi incluído a necessidade de despacho, mas pode ser incluído, não é esse um fator limitante. Aí, por expedição, só tramitar exatamente, a Isabela compartilhou a lista para assinatura. A Graziele pergunta, o certificado ainda virá por malote ou só emissão pelo Sindés já serve? O certificado ele vai ser enviado junto com o processo de volta para a unidade local, conforme o mapeamento, e ele vai assinado digitalmente. Esse arquivo digital, vocês vão poder fazer o download do certificado e encaminhar para a revenda interessada, via e-mail de preferência, em arquivo digital. A revenda vai fazer a impressão desse certificado e vai afixar em local visível. Então, a ideia nossa é que não haja mais o trâmite de um certificado físico, tanto da central para a unidade, quanto da própria unidade para essas revendas. Sim, porque a gente fica livre, né, pessoal, dos custos que a gente tem com uma lote, com a contratação de uma lote é alto, a questão do tempo, né, impacta na burocracia esse tempo, querendo ou não, né, Mato Grosso é de extensão continental, né, então essa tramitação de documentos para lá e para cá, e gera uma segurança do conteúdo, porque a gente tem aquela garantia que essa página 2 que a Nilce colocou ali vai ser sempre aquele conteúdo da página 2. Não existe mais. Quando você faz a auditagem, você abre aquele processo, aquele INDEA PRO 2022, 011, 136, ele vai ser o mesmo, desde que ele nasceu hoje, digitalmente, até depois dos 5 anos, 10 anos de arquivamento dele. Ninguém mais vai mexer no conteúdo dele. Então, ele gera rastreabilidade, ele gera confiança e transparência. Isabela, só se me permite, eu vou tentar fazer a transmissão da tela aqui de um certificado, só para vocês terem a ideia, e eu já te respondo. Pode ser, Nilce? Vocês estão conseguindo ver aí? Sim, já está visível.
Então, na parte de baixo aqui, vocês vão perceber que a assinatura já está eletrônica. Dá um zoom na tela, bem no rodapé, que essa é a assinatura eletrônica aferida pelo Cigadoc. Está sendo possível ver? Sim. Pronto. Kelson, basicamente aquele campo de selecionar destinatário, mesmo que você preencha, ou se você deixar ele aberto no momento que está fazendo o documento autenticado, o documento interno capturado, ele não direciona. A regra de tramitação é exatamente naquele momento que você clica no botão tramitar. É ali que você vai definir para a mesa virtual que ele vai estar sendo transferido. Você tinha uma pergunta, Nilce? Sim, não é sobre o trâmite, é sobre documentos mesmo. No checklist, lá consta que tem que ter a carteira do profissional autenticada. Antes, quando a gente tinha a RT homologada e dentro do prazo de validade, a gente não exigia cópia da carteira, porque se está homologado pelo conselho, significa que o profissional está tudo ok. Agora, exigíamos a cópia da carteira quando dá a declaração do profissional. Aí no checklist, todos está descrito que é necessária a cópia autenticada da carteira do profissional. Vai ser assim? Você, como servidora do nosso instituto, pode fazer a autenticação e reconhecimento dessa carteira. Então, se ele trouxer a carteira e a cópia, você pode autenticar ela como um documento normal, como você fez no processo. Não há necessidade de fazer essa autenticação em cartório, por exemplo. Não, a dúvida não é nem em relação à autenticação, a dúvida é se ele apresenta uma ART homologada dentro do prazo de validade, ainda assim é necessário ele apresentar a cópia da carteira dele? Porque eu não vejo assim a necessidade, já que o conselho faz todo esse papel. Se ele autenticou a ART dele, é porque ele está ok com o conselho. Agora eu entendi a sua pergunta. Desculpe, não havia entendido. Não há necessidade nesse caso, não. O Márcio faz a pergunta se ele pode utilizar o certificado digital para assinar os documentos do Cigadoc, substituindo a senha. Márcio, eu não... Se você tiver assinatura, ela aceita. Mas ele tem que ter a assinatura digital dele, né? Acredito que tenha que ser por é o token, né, de assinatura digital. Token reconhecido digitalmente. Nossa grande tendência vai ser essa. Eu não sei quem que é o colega que colocou do token, né? No futuro, a gente trabalhar sempre com assinatura digital. Imagina, a vida de cartório vai acabar. Bom, se tiver mais alguma outra comentário... O Kelson faz uma colocação aqui, por que não tirar essa opção nas duas primeiras frases? Kelson, infelizmente, essa questão da gestão do Cigadoc, ela não está nas mãos do INDEA. Esse é um processo que é gerido pela Secretaria de Planejamento e eles devem ter alguma motivação em estar fazendo esse tipo de exigência. Talvez ela não sirva para a nossa autarquia ou para esse processo, mas ele pode servir para um outro processo do qual a gente não tem o conhecimento necessário, até para poder sugerir que seja retirada essa opção. Bom, então a gente pode encerrar por hoje, né? Conseguimos rodar um processo, né, de ponta a ponta, né? E a gente viu que é execuível, né, que é tranquilo, e se tiver alguma necessidade de melhoria, a gente está à disposição, junto com o gestor de negócio, para estar viabilizando e implementando as melhorias necessárias. Agradeço a todos pela atenção e pela disponibilidade. Essa nossa oficina ela vai continuar disponível no ambiente da CTI, para os colegas que precisarem ou rever ou divulgar
para novos colegas que não puderam assistir por hoje. Agradeço a todos e um bom trabalho, uma boa semana. Muito obrigada, pessoal. Bom trabalho e boa semana a todos.